Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare desta quinta-feira, dia 17 de março, hoje, com esse convidado que nós adoramos que venha e que já esteve aqui algumas vezes, que é o querido professor João César de Castro Rocha. Bem-vindo, João, tudo bom com você? Boa noite, Valéria. Boa noite, Tuna. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria Boa voltar noite, com vocês. É inesgotável. Você é uma fonte inesgotável de conhecimento, informação, né, Val? Oi, minha querida parceiraça. Tudo bom, lindona? Muito bom. Nós aqui nesta quinta-feira, mais uma quinta-feira para falar sobre Shakespeare, para pensar sobre a obra de Shakespeare e para poder ajudar com essas reflexões que a gente possa também refletir sobre o nosso mundo e poder transformá-lo, né? Então, queria dar boas-vindas aqui, olha, a Doris do Turgante comentou: eba, professor João César, adoro. A Renata Casarini, que está sempre aqui conosco, já deu boas, muito bom. O José Luiz Rangel mandando um boa noite. Boa noite. Meu aluno de doutorado. Oh, muito bom! E o Nicolas Peixoto mandando boa noite aqui para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aqui, Cláudia Couto. Boa noite, João e senhoras. Muito obrigada. Eu estou pensando, a Cláudia Couto foi minha colega de segundo grau, uma grande amiga. É mesmo? Então, Cláudia, escreve aí se eu é acho que você deve mesmo. ser. Imagino que seja a Cláudia Couto que eu penso. Muito bom, Cláudia. Escreve se é você para a gente saber, tá bom? Bom, o Cláudio Ribeiro também está aqui, dando boa noite. O Cláudio já brilhante veio aqui, doutorando. né? Exatamente, exatamente. Ele já esteve aqui, acho que na sua própria live mesmo. Então, olha, eu convido a todos que estão assistindo aqui ao Revelando Shakespeare ao vivo e também os que vão assistir depois, que se inscrevam aqui no canal, que compartilhem a live, que para nós é muito importante que vocês se inscrevam e ajudem a esse canal crescer cada vez mais, para que a gente possa democratizar toda a obra de Shakespeare, né? Poder levar essa obra a maior número de pessoas. Tuna, você queria falar alguma coisinha? Você falou? Não, eu ia falar exatamente isso. Promover nosso canal e agradecer a todo mundo que tem colaborado. A gente também, enfim, é uma realidade. A gente às vezes se incomoda de falar desse assunto, mas a gente queria agradecer também os Pix que a gente tem recebido. A gente tem recebido muitas colaborações e quero dar as boas-vindas às colaborações e encorajar todo mundo. Muito, muito, muito obrigada. Isso é muito importante para a gente. E, obviamente, que a gente quer continuar esse trabalho por muitos anos. Eu ia dizer que o professor dispensa apresentações, mas que, mesmo assim, depois eu vou apresentar o professor. Muito bom, Tuna, muito bom. Se você quiser já começar a fazer essa apresentação, então pode começar. Eu vou apresentar e depois eu vou ficar na coxia hoje. Bom, eu quero apresentar mais uma vez essa pessoa brilhante, generosa. Quero agradecer sua presença de novo e dizer a todo mundo que é um grande privilégio receber o professor João César de Castro Rocha novamente. Ele é professor titular de Literatura Comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, doutor em Letras pela UERJ, 1997, em Literatura Comparada pela Stanford University, 2002, pesquisador 1D do CNPq, foi presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralic, entre 2016 e 2017. Autor de 13 livros, entre os quais, número da sorte, 13, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, editora Caminhos, 2020, Machado de Assis, por uma poética da emulação, Civilização Brasileira, 2013, Prêmio de Crítica e História Literária da Academia Brasileira de Letras, Culturas Shakespearianas, Teoria Mimética e os Desafios da Mimesis em Circunstâncias Não Hegemônicas, Realizações,
2017. Seu primeiro livro, Literatura e Cordialidade, O Público e o Privado na Cultura Brasileira, EduERJ 1998, recebeu o Prêmio Mário de Andrade da Biblioteca Nacional, editor de mais de 20 títulos, coautor de um livro de diálogos com René Girard e Pier Paolo Antonello, Evolution and Conversion, traduzido para diversos idiomas, recebeu em 2004 o Prix Aujourd'hui na França. Foi professor visitante em universidades no Brasil e no exterior, como em Princeton University, 2014, Universidade Ibero-Americana ITESO, 2011, Universidade del Claustro de Sor Juana, Embaixada do Brasil, México, 2010, University of Massachusetts, Dartmouth, 2009, Alexander von Humboldt Stiftung, Freie Universität, 2005, 2006, isso é um desafio, hein? University of Oxford, Center for Brazilian Studies, 2004, University of Wisconsin, in Madison, 2003, Cambridge University, St. John's College, 2002, e Yale University, Beinecke Library, 2001. Olha, hoje deu um nó na minha língua e um nó na minha cabeça, porque é muita coisa maravilhosa, João César, parabéns. E eu sei que é um desafio para nós todos brasileiros termos uma formação tão completa, né? A gente precisa de meios, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de bolsas, a gente precisa de convites para poder realizar todos esses feitos, né, João? É uma grande conquista, eu acho, né? Em todos os continentes. Eu acho muito importante a gente ler o teu currículo, que não é uma questão de vaidade, é uma questão de reconhecimento, de crédito e de estímulo para todos nós, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem que se dobrar em 1000, né, João César, para ter uma formação tão sólida e consistente, né? Então, parabéns. Muitíssimo obrigado. Pode falar, João. Desculpa, João. Eu ia falar só uma maravilha, que é o meu bordão aqui. Muitíssimo obrigado, Tuna, pela gentileza. Muitíssimo obrigado a você, a Valéria, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de desenvolver algumas ideias. Na verdade, Tuna, o mais importante do meu currículo não é o meu nome, é que eu sou fruto da universidade pública. Esse currículo seria completamente impossível se eu não tivesse sido aluno na graduação da universidade pública. Contei com bolsa de iniciação científica do CNPq no terceiro período, mantive a bolsa até o final do curso, tive bolsa de mestrado, tive bolsa de doutorado, bolsa de recém-doutor, me tornei professor concursado numa universidade pública em março de 1999, e somente porque eu sou um filho, um fruto completo da universidade pública, é que esse currículo é possível. Então, na verdade, nesse currículo importa muito pouco o nome próprio, o que realmente é o mais apropriado é lembrar que é a universidade pública que me formou. A UERJ, em particular, essa universidade popular, a meio caminho entre Maracanã e a Mangueira, ladeada por Vila Isabel e a 28 de setembro, uma universidade, a primeira no Rio de Janeiro a ter curso noturno, de modo a acolher a classe trabalhadora. Entre ela, eu me encontrava, eu estudei no curso noturno na Faculdade de História, porque eu trabalhava durante o dia para ajudar minha família, e se não fosse a universidade pública, eu não seria professor e pesquisador hoje. É particularmente importante dizê-lo no momento em que nós atravessamos o horror, hífen, letra minúscula, Bolsonaro, porque é importante que sempre se escreva Bolsonaro em letras minúsculas. Eu não consigo nem, eu não pronuncio, né, certos nomes, peça escocesa, sabe? Eu não consigo. Horror, hífen, o que sabemos. Horror. Né? É um pouco... Eu me lembro muito do final, né, perto do final do filme Apocalypse Now, do Coppola, né? Claro. Horror. Isso, exatamente. Que está lá no Joseph Conrad, no Heart of Darkness, exatamente. Então, em homenagem à Universidade Pública, eu vou propor um brinde com um rum dominicano, que é o Barcelona Imperial, e também como um agradecimento pelo convite generoso de vocês duas e do Daniel, mas o Daniel sempre foge quando vem. Não é que o Daniel está estudando à noite. Ele está que nem você, estudando.
Ele agora está fazendo... Ele resolveu fazer aquilo que ele sempre queria, que é uma faculdade e ele está fazendo na área de História, e é à noite. E é quando ele pode fazer. Então, por isso, às vezes ele consegue mandar perguntas, às vezes tem dia porque ele trabalha durante o dia, né? Então, às vezes ele não consegue. Hoje ele não conseguiu. Mas se ele estudar na universidade pública, está perdoado. Se for na UERJ, eu mando para ele minha shakespeariana. Não é na UERJ porque ele está aqui, mas... Eu vou defender também. Nós duas somos da EAD, da Escola de Arte Dramática, da USP. Então. É muito difícil entrar, mas é primorosa, uma universidade maravilhosa e com pessoas extremamente dedicadas, os professores, os alunos. Então, eu também estimulo todo mundo que está aqui a sempre apoiar e sempre encorajar a universidade pública, como disse o professor João César. E agora eu queria saber... Eu gosto muito do número 3, eu gosto muito de triângulos, de tríades. Por que triangulações shakespearianas? É uma hipótese. É uma hipótese de leitura de duas peças do William Shakespeare, mas, na verdade, de maneira mais ampla, é uma hipótese de leitura de uma certa maneira de ler o teatro shakespeariano. No momento, eu ensino um curso na China que se chama Are We All Othello? E pergunta, Reading Shakespeare from Cyprus. E a pressuposição básica é que se nós lermos Shakespeare a partir de Chipre, Otelo muda. E se nós lermos Shakespeare ativamente a partir do Rio de Janeiro, há um Shakespeare nosso para ser criado. No ensaio do Ian Coate, notável ensaio do Ian Coate sobre o Hamlet, a primeira frase do ensaio eu nunca esqueci, e eu já o li, quando eu li a primeira vez eu ainda era jovem. O ensaio diz assim, ele começa o ensaio dizendo assim, a fortuna crítica sobre Hamlet é tão vasta que seria certamente muito maior do que o catálogo telefônico de Varsóvia. E a ideia de que eu posso simplesmente usar como ponto de referência para a leitura de Shakespeare e da sua fortuna crítica de Varsóvia, isto é, o ponto de referência do Ian Coate, para mim foi um alumbramento na palavra de Manuel Bandeira. E quando se lê o ensaio, o alumbramento se torna fascinação. O Ian Coate menciona uma encenação do Hamlet em Cracóvia, e vai tudo ficando melhor. Em Cracóvia, e que é uma encenação que ocorre logo após o famoso congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, congresso no qual o Nikita Khrushchev denuncia os crimes do Stalin, levando a uma ruptura fundamental no movimento comunista internacional. Em última instância, o que o Ian Coate nos diz é que é uma dimensão de Hamlet que é muito mais clara para ele em Varsóvia do que para os habitantes do elegante Oxbridge World, esse mundo particular composto pelos professores e catedráticos de Oxford e Cambridge, nas suas high table e nos seus colleges, que dificilmente se dariam conta que, em última instância, o mundo de Hamlet é um mundo no qual o tempo todo alguém é observado por uma outra pessoa. E toda a questão é saber se a pessoa que está sendo observada disso tem consciência ou não. No primeiro caso, tendo consciência de ser observada, isto é, espionada, então é preciso reler com enorme cuidado tudo o que se diz, porque não se diz aquilo que se deseja, se diz aquilo que se pode. Mas se a pessoa não sabe que está sendo observada, então é o paraíso da espionagem, tudo se revela. Então compreendemos que Hamlet é tão grosseiro, tão ofensivo com Ofélia, porque Hamlet sabe que está sendo observado por Polônio e Cláudius. E ele se sente profundamente decepcionado e traído por Ofélia, que aceitou a contragosto este jogo para que se descobrisse a razão da loucura de Hamlet. Por isso, então, de maneira bastante agressiva, brutal, ele dirá para Ofélia 2 vezes, "Go to the nunnery."
o convento, que nós sabemos, à época, ser uma forma outra de sugerir o prostíbulo. A Ofélia, ela teria se deixado prostituir ao aceitar a artimanha do pai Polônio e do tio de Hamlet, o Cláudio. Mas diz então o Jan Kot, mas não é assim que vivemos na Polônia todo o tempo durante o regime comunista? Não éramos nós o tempo todo observados? Não tínhamos nós a consciência todo o tempo de estarmos sendo observados, e essa consciência não nos levava a dizer não exatamente o que desejávamos ou o que sentíamos, mas o que era possível numa dada circunstância? Há uma edição do Shakespeare, nosso contemporâneo, com um prefácio extraordinário do Peter Brook, que está na Polônia, numa das suas fantásticas encenações de Shakespeare. Ele está num pub, num bar, numa taverna com o Jan Kot, absolutamente deslumbrado com o diálogo intenso que ele tem com o Jan Kot sobre a sua visão polonesa, varsoviana, cracoviana de Shakespeare. Então, diz que, surpreendentemente, a uma certa hora, alguns estudantes entram inopinadamente no bar e dizem para o Jan Kot: tal pessoa foi presa, era uma aluna. E o Jan Kot abandona e vai correndo para a delegacia para socorrer a aluna. Então se entende exatamente o que é o Hamlet para o Jan Kot. Em alguma medida, o que eu vou apresentar agora como uma hipótese seria inspirado profundamente nesse olhar do Jan Kot. O que seria... Um parênteses, tem um filme também que acho que vai interessar a todos, que se chama A Vida dos Outros, que é também na Alemanha Oriental, em Berlim Oriental, e tem esse terceiro olho aí. Inclusive, são atores, né? São dois atores, um casal de atores que é espionado pelo agente alemão. E o espião sofre uma espécie de convenção ética no contato com os atores, o que é algo muito interessante. Mas qual seria a minha intuição, que eu vou simplesmente pensar em voz alta e dividir com vocês? Sugerir que em Otelo e em A Tempestade, o Shakespeare compreendeu algo na sua primeira formulação. Ele vislumbrou o mundo no qual vivemos hoje, mas vislumbrou no instante mesmo em que este mundo era apenas uma possibilidade, não era sequer ainda real, efetivo, era apenas uma promessa. Assim como, durante a vida de Shakespeare, a Inglaterra ainda não é Reino Unido, a Inglaterra ainda não é o Império Ultramarino que se tornou posteriormente. É uma promessa, sobretudo a partir da derrota da Invencível Armada, em 1588, mas não é uma certeza. A minha intuição profunda é que Shakespeare compreende que o que nós chamamos de modernidade é, na verdade, um mundo no qual triangulações cada vez mais complexas e mais interrelacionadas se estabelecem. O que nós chamamos da expansão do Ocidente, que dá origem à globalização primeira, e hoje em dia a globalização como nós a compreendemos, é uma expansão de triângulos, que são relações comerciais e políticas que pouco a pouco vão dando conta de todo o planeta. O primeiro a compreendê-lo de maneira clara e o primeiro a colocar no palco com uma espécie de intuição forte foi William Shakespeare, na Tempestade e em Otelo. E eu vou principiar pelo fim. Vou fazer como Brás Cubas. Eu vou principiar pelo fim, porque eu creio que é mais útil, porque na Tempestade essas triangulações são explicitadas de uma forma fantástica. Em Otelo, a triangulação é basicamente uma, mas o efeito, creio, é uma compreensão profunda do que nós poderíamos chamar de subjetividade não hegemônica, a nossa. Ora, vocês são mulheres de teatro. E certamente uma mulher de teatro brasileira leu tudo que é possível ler sobre teatro. Conhece as peças, conhece diversas tradições. Se vocês fossem mulheres de teatro nova-iorquinas, encenando na Broadway, ou mesmo na Off-Broadway, mas encenando em inglês, o mais provável é que o seu repertório fosse muito mais limitado do que o repertório de uma mulher de teatro guatemalteca
boliviana, brasileira, argelina, tunisina, da África do Sul, etc, etc. A subjetividade não hegemônica, me parece, ela foi desenhada de forma clara pela primeira vez em Otelo. Mas eu vou principiar pela Tempestade. E, Valéria, aqui vale o nosso acordo de sempre. Eu vou pensar em voz alta. Não, apenas uma hipótese. A vantagem de não ser um shakespeariano é que você pode arriscar hipóteses que os shakespearianos mais consagrados se envergonhariam, talvez, corariam diante da ousadia. Não é o meu caso. Mas você, então, é o não shakespeariano mais shakespeariano que eu conheço, porque você está mergulhado na obra, entendeu? Mas, comecemos com a Tempestade. Tá. Eu proponho que a Tempestade ela só adquire pleno sentido quando nós compreendemos que a peça principia antes da primeira fala. Eu esclareço o que eu quero dizer. Porque isso é uma característica do teatro shakespeariano, esse princípio in media res. Em Otelo, quando Roderigo e Iago entram em cena, é evidente que eles já estavam conversando. Porque o Roderigo está indignado. Não é possível que o senhor que usou minha bolsa como se fosse sua, disso soubesse. Disso o quê? Do casamento de Otelo com Desdémona. Então, começa em media res. Isso é muito comum no teatro shakespeariano e dá conta do dinamismo do teatro e de uma característica notável do teatro shakespeariano, é que uma vez que ele começa, o timing é tão perfeito que é como se fosse um novelo que se soltasse. Organicamente a peça se desenvolve. Mas o que eu quero dizer em relação à Tempestade é um pouco mais do que isso. Mas eu vou dizer com palavras de Shakespeare. Essa é, acho que, a grande vantagem dos que estudam comigo é que, na verdade, quase o tempo todo nós lemos as palavras alheias. E é muito bom ler as palavras de Shakespeare, por exemplo, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. É muito mais interessante do que aquilo que o professor pode dizer. Então, estamos agora no segundo ato, na segunda cena do primeiro ato. A tempestade já ocorreu, nós já compreendemos, pela fala de Miranda, que tudo ocorreu pela arte do Próspero, isto é, pela ars, pela techne. O Próspero, ele, na verdade, ele é uma espécie de prenúncio do antropoceno. Se o antropoceno é uma categoria recente que dá conta do homem como agente geológico que modifica o clima, não mais na escala usual das modificações climáticas, centenas de milhares de anos. O homem é capaz de mudar o clima do planeta em 2 séculos. Então, o homem se torna um agente geológico, um agente de transformação, é o antropoceno. O Próspero é o anúncio disto, porque a técnica do Próspero é a tecnologia para controlar os elementos. Depois, então, de encenar a tempestade, porque toda a tempestade, na verdade, é uma encenação do Próspero. Todo se trata de uma peça por ele dirigida, com 2 exceções apenas. Então ele acorda Miranda, ele chama a atenção de Miranda, e agora Miranda precisa saber quem ela é. Então ele conta a história do que aconteceu 15 anos atrás. E ele se refere ao irmão, ao Antônio, e o desejo de Antônio de tornar-se o Duque de Milão. Vamos então ler. Para que não houvesse anteparo algum entre o papel que representava e a realidade do mesmo, achou necessário tornar-se senhor absoluto de Milão. Um pouco antes o Próspero havia dito, e mais uma vez nessas complexificações crescentes típicas do Shakespeare, porque lê-se com muito cuidado a história que Próspero narra, e é evidente que a responsabilidade é toda dele. Assim como é evidente que a responsabilidade da tragédia do rei Lear é do próprio, que cria uma situação impossível na qual ele, Lear, chantageia as filhas. Nós nem sempre somos capazes de vê-lo, mas no início da peça do rei Lear, há um pai idoso, um rei que deseja abandonar o cargo porque são muitos os ônus, mas que não deseja abrir mão de bônus algum da realeza. E ele chantageia as filhas.
no início da peça, o Rei Lear. Aquilo é um blackmailing. Sim. Quem me ama mais? Quem me paparicará mais quando eu já não for rei? Quem seguirá me mandou-me? Quem seguirá pagando pelos meus soldados? Quem seguirá pagando pelos meus banquetes? Quem seguirá permitindo que eu continue vivendo como rei, mesmo o rei não mais sendo? É uma chantagem, Valéria. Exatamente. Este homem, ele é pródigo em malícia e chantagem, o nosso querido King Lear. O Próspero, em Milão, era o mesmo, porque ele só queria saber de estudar as artes, de dominar a arte, de conhecer a magia. Ele mesmo diz que ele se desinteressara do povo de Milão e que toda a responsabilidade cabia a quem? Ao irmão. Ora, um dia, para que não houvesse anteparo algum entre o papel que representava e a realidade do mesmo, achou necessário tornar-se senhor absoluto de Milão. Quanto a mim, pobre coitado, minha biblioteca era ducado que me bastava. Ora, mas se é assim, se a biblioteca era ducado que lhe bastava, deixa o irmão ser o duque. Chegou a achar que era incapaz de exercer qualquer soberania temporal. Conspira, tão sequioso estava pelo poder, com o rei de Nápoles. Compromete-se a pagar-lhe um tributo anual, rende-lhe vassalagem, subordina a coroa de duque à coroa de rei e humilha o ducado, até então indomável. Ai, pobre Milão, debaixo do mais vergonhoso jugo. Eu não vou explorar mais o cinismo shakespeariano notável, porque é evidente que o Próspero, acusando o irmão, confessa o seu pecado. Não é possível querer ser rei, no caso duque, e não assumir a responsabilidade do duque. É preciso trabalhar como duque. Não é possível ocupar o poder apenas para andar de jet ski. É preciso, em algum momento, trabalhar. Ainda que a contragosto, porque, afinal de contas, a ociosidade é um ofício adorável. Mas, Valéria, conspira com o rei de Nápoles, compromete-se a pagar-lhe um tributo anual, rende-lhe a vassalagem, subordina a coroa de duque à coroa de rei. Alonso é rei de Nápoles. Próspero, duque de Milão. A peça, no fundo, só faz sentido se compreendermos que a incúria de Próspero em isolar-se dos negócios de Estado para dedicar-se unicamente ao seu interesse privado e não ao bem comum, cujas obrigações ele relega para o irmão Antônio. Próspero ameaça ser o tirano na expressão propriamente shakespeariana. O tyrant é aquele que subordina o bem comum ao interesse privado. O king, ou a queen, pelo contrário, sabe equilibrar e, se for o caso de decidir, decide sempre pelo bem comum em detrimento dos próprios desejos. Mas, Valéria, Ducado de Milão, vassalo do Reino de Nápoles, a peça só faz sentido se compreendermos que dentro da Europa, especificamente na Península Itálica, havia uma tensão entre um poder maior do que o outro, entre uma hegemonia, que era Nápoles, o reino, e Milão, que era um ducado. E Milão só não havia se submetido a Nápoles, o ducado ao reino, o duque ao rei, porque Próspero era amado pelo povo e muito querido e respeitado. Portanto, no fundo, só há peça. Porque há um ducado e há um reino. Porque há um duque e há um rei. Porque há Nápoles, o centro por antonomasia, e há Milão. E Milão é a periferia no centro. Você aceitaria essa descrição inicial? Aceitaria essa descrição inicial. Mas você comentou uma coisa, fazendo
que me ocorreu o seguinte: a Tuna fez a provocação, por que triangulações, né? E aí você está colocando esse jogo entremeado aí de relações. E eu me lembrei o seguinte: Shakespeare era um ator, e uma das regras da interpretação não, mas uma das ações que a gente faz em cena é triangular, né? A gente contracena com o outro personagem e a gente joga para a plateia. Contracena e joga, contracena e joga. Então, eu estou falando aqui, mas eu estou falando com lá também. E uma das coisas que a gente trabalha também na questão da interpretação é aquilo que eu digo não é necessariamente aquilo que eu penso, nem o que eu sinto, né? Eu posso dizer eu te amo e não amar de jeito nenhum, entendeu? Então, me parece que o que você está destrinchando aí, lógico, você está levando, não vou entrar aí nas suas hipóteses, mas é justamente essa visão multifacetada, né, do jogo de interesses, né? Porque a gente, de certa maneira, a gente vê as obras e a gente, por exemplo, Romeu e Julieta é uma peça de amor. Não, tem uma guerra ali, tem um confronto de duas, tem uma polarização ali, vamos dizer. Então, me parece que você está trazendo à tona visões diferentes, né? Principalmente diferentes não, variadas, né? Diferentes, variadas, para dialogar com essas duas obras, né? E é interessante. Eu queria só falar o seguinte: a gente tem um público muito amplo aqui. Muitas vezes a gente tem um público nas lives, na live especificamente, um público mais de quem é da área. Mas depois essa live está sendo vista por mais pessoas, né? Inclusive, a gente começou uma parceria muito legal com a TV 247, que está reproduzindo as nossas lives. Então, isso é bem legal. Então, é interessante esse olhar, e acho que você, João, você está nos fazendo refletir em muitas esferas, porque você tem feito esse trabalho incansável de refletir sobre a realidade absurda que nós estamos vivendo, né, com as suas inúmeras reflexões acerca disso. Então, trazer isso para Shakespeare também é fazer multiplicar essas visões, né? Então, eu vou devolver para você, mas eu queria só ler uns comentários. A sua amiga Cláudia falou, sou eu, John. Uma alegria grande vê-la aqui. E a Terezinha Val, viva, lembrar a importância do ensino público de qualidade é necessário. A Universidade Sem Muros. E eu queria dizer também que, além da Escola de Arte Dramática, eu fiz a Faculdade de Filosofia e Letras da USP, né, a FEFELESH. Famosa FEFELESH. Famosa FEFELESH. Estou fazendo mestrado realmente graças à universidade pública né, tive bolsa graças à universidade pública, então a gente tem que realmente valorizar. Nosso amigo querido Alisson Oliveira, boa noite, ele já está aqui. E a Terezinha falou, brinde aceito e compartilhado, tchim-tchim. Ela também fez um brinde lá com ela. A Tânia Leite tem uma pergunta, professor, se houver tempo, gostaria que você falasse sobre a utopia em A Tempestade. Estou começando um curso sobre utopia e essa peça consta da bibliografia e não quis perder a chance de ouvir você, se der. Então, já fica aí guardada essa informação. A Renata está perguntando, a Renata Casarini, de quem é a tradução que o João César está usando? De quem que é, João? É do Oscar Mendes, nesta edição muito útil, porque são em 3 volumes, obras completas. Mas há uma tradução da Bárbara Leodora e uma tradução recente do Lawrence Flores Pereira, que são literariamente superiores. Aí a edição, porque essa edição que eu dei aula, eu tenho ela toda anotada, ela me facilita muito a reflexão. Em relação à utopia, é preciso... qual é o nome da pessoa? Quem perguntou foi a Tânia Leite. Tânia Leite. Você se interessará pela primeira cena do segundo ato, na qual o Gonzalo
que é o conselheiro já idoso, já na ilha, ele se pergunta, ele pensa, se eu tivesse uma ilha, como eu a administraria? E a administração da ilha do Gonzalo, naturalmente, é a reprodução dos ensaios de um dos ensaios do Montaigne sobre os canibais. O Gonzalo shakespeariano leu Montaigne, na tradução do Fiorio, claro. Mas, muito bom. Obrigado, Valéria. Essa questão da triangulação estrutural do Shakespeare, claro, foi muito importante. Obrigado, Valéria. Foi muito importante para a leitura que o René Girard fez do William Shakespeare a partir da teoria mimética, que parte sempre de um desejo triangular. No teatro shakespeariano, é bem importante o que você diz, Valéria, porque é muito claro que certas cenas do teatro shakespeariano, elas só realmente são cenas excepcionais, porque é muito claro que durante a escrita da cena, o Shakespeare inclui a provável recepção da audiência. E é essa provável recepção da audiência que explica a tensão que domina a peça. Por exemplo, quando Desdémona diz a Miguel Cássio, ficar tranquilo, sou deste tipo de advogados que dão a vida pelo cliente. Essa fala, ela só realmente se torna uma fala explosiva para a audiência. No Henrique V, nos excepcionais prólogos aos 5 atos do Henrique V, que é a única peça shakespeariana que para cada ato é um prólogo, que o ator faz o papel de um coro. E tem no prólogo ao terceiro ato, depois de dizer que é impossível reproduzir no acanhado, em diz wooden O, no O amadeirado, que é o palco do The Globe, que nesse modesto teatro é impossível reproduzir a grandiosidade que foi a Batalha de Azincourt, foi o grande momento da história militar inglesa até a Segunda Guerra Mundial, que consagra Henrique V. Ele diz esta frase, ele diz para a audiência, still be kind and eke out our performance with your mind. Então, na própria escrita shakespeariana, a terceira pessoa está sempre implícita. E muitas vezes o texto é escrito levando em consideração a recepção da audiência. Então, isso é muito importante. A triangulação de que eu tratarei, ela tem outra natureza. Veja. Porque se a hipótese fizer sentido, nós vamos compreender a formação da América Latina, nada menos do que isso. Em profundidade. E olha que eu nem tomei o rom dominicano ainda. Então, parece provável supor que Nápoles é o centro por antonomasia. Milão tem uma posição inferior em relação a Nápoles. Milão é ducado. Nápoles é o reino. Agora, o que é a ilha? E o primeiro triângulo se forma. O primeiro triângulo se forma. O primeiro triângulo inclui Nápoles, proponho, Nápoles, centro por antonomasia. Milão, a periferia do centro. A ilha, o centro mesmo da periferia. Essa triangulação, se eu não vejo mal, se eu não me excedo na minha não especialidade na obra do Shakespeare, se eu não me excedo no meu entusiasmo pela obra shakespeariana, aí se encontra uma das mais absolutamente geniais intuições do mundo moderno. Porque o mundo moderno é isto. É um conjunto complexo de triangulações que envolvem um centro, uma periferia no centro, o centro mesmo da periferia. No século XX, isso foi teorizado pelo Immanuel Wallerstein na teoria do World System, em que ele dizia que havia poucos centros, um número crescente de periferias e algumas semi-periferias. Quem pela primeira vez o disse de maneira absolutamente contundente foi William Shakespeare. Vou repetir. Nápoles é o centro por antonomasia. Milão
é a periferia do centro. A ilha é o centro mesmo da periferia. Primeiro círculo. Mas como falamos de Shakespeare, tudo pode sempre ficar melhor. Não é verdade? Tudo pode sempre ficar mais complexo. Sim. É mais interessante. Tudo fica mais complexo com ele, né? Não tem como. Não é? Na verdade, e o Ian Cote, que para mim foi uma libertação. Mas o Shakespeare não é nosso contemporâneo. Ele sempre será nosso póstero. De uma forma ou de outra, ele estará à frente. À frente. Você acha que ele já está mais adiante, então? Ele segue à frente. Com muita diligência, nós procuramos nos aproximar. Porque o primeiro triângulo está estabelecido. Não é uma interpretação minha, Valéria. Eu estou lendo o texto. Sim. Está dito o Ducado de Milão submetido ao Reino de Nápoles. Portanto, a hierarquia está dada pelo texto. E a ilha, para onde, então, Próspero e Miranda milagrosamente se salvam, e se salvam milagrosamente porque Gonzalo tem a generosidade de colocar algumas roupas e, sobretudo, livros, e mais do que isso, o livro, que permite a Próspero manipular os elementos. A tecnologia de Próspero é o alfabeto, mas a tecnologia de Próspero ela explodiu de maneira definitiva na passagem do século XX para o século XXI. É a tecnologia que altera o clima da Terra, é a tecnologia que destrói o meio ambiente. Próspero é a antecipação do antropoceno. Mas há mais. Porque agora estamos na primeira cena do segundo ato. E é necessário entender, afinal de contas, por que a frota trazendo toda a corte, Alonso, o rei de Nápoles, Ferdinand, o filho, Gonzalo, o conselheiro, Antônio, irmão de Próspero, Sebastião, irmão de Alonso, criando essas simetrias perfeitas e perigosas do mundo shakespeariano, porque então Sebastião poderá tornar-se o Antônio de Alonso. Sim. Mas por que eles passam? Todos juntos, né? Todos juntos no mesmo. Por que eles passam logo em frente à ilha? Afinal de contas, o William Shakespeare não é Glória Pérez. E nem todo a cidade do Rio de Janeiro se encontra no bar da Dona Jura, não é isto? Isso. É preciso uma boa razão para que, afinal de contas, isso ocorra. Agora, eu assisto telenovela com grande prazer, não é nenhuma demérito. Por exemplo, uma das mais importantes novidades de Avenida Brasil é que certamente João Manuel Carneiro é leitor de Shakespeare, porque as cenas de maior tensão de Avenida Brasil eram cenas que só faziam sentido pelo que você disse, Valéria, porque nós sabíamos que, como era mesmo, era Rita e Nina, nós sabíamos que Rita e Nina eram a mesma pessoa e só quem não sabia era Carminha, mas nós sabíamos. Então os diálogos se tornavam diálogos absolutamente extraordinários porque nós sabíamos. Eles não eram diálogos extraordinários em si, e para a cena, os diálogos só se tornavam realmente extraordinários porque nós sabíamos de algo que um personagem não sabia, no caso a Carminha. Absolutamente shakespeariano. Então não há nenhum preconceito contra a telenovela. Mas, na primeira cena do segundo ato, descobrimos o segundo triângulo. E este é definitivo. E aí a modernidade se configura. Porque a modernidade é isto. A modernidade é a interseção de triângulos. Ficará tudo muito claro daqui a pouco, espero. Porque então, por que é que eles passaram em frente à ilha, Gonzalo? Senhor, estávamos falando que nossas roupas
parecem agora tão novas como se estivéssemos em Tunis, no casamento de vossa filha, que é agora rainha. É a mais extraordinária que para lá jamais foi, exceto fazer o obséquio à viúva Dido. Ele está fazendo o troço do Gonzalo. Então, o Alonso agora diz: encheis meus ouvidos com palavras que eles não podem digerir. Bem quisera que nunca lá tivesse casado minha filha. Ao regressar, perdi meu filho. E segundo creio, ela também. Tão longe da Itália estará para que possa tornar a vê-la. Ó, tu, meu herdeiro de Nápoles e de Milão, a que estranho peixe serviste de alimento. Esse é um momento crucial da peça para que se entenda por que é que Próspero decide encenar a tempestade. É porque é a única forma que o Próspero tem de voltar ao poder se ele utilizar a única commodity que lhe sobrou. Próspero só dispõe de uma commodity, e essa commodity se chama Miranda. É somente através do casamento da filha com o filho do rei de Nápoles que Próspero pode voltar a ser duque e voltar à Europa. Mas esse casamento é impossível, porque não há nenhuma... Não é concebível que o Alonso aceite que o seu filho case com Miranda, porque o Próspero é um homem arruinado. Não há nenhum interesse político nisto. Daí a razão pela qual enfatiza-se tanto o casamento da filha com o rei da Tunísia. É que Alonso está preparado para abrir mão de sua filha por poder político de uma aliança. Não haverá nada na terra que eu faça aceitar o casamento do seu filho com Miranda, a não ser que aconteça o que ocorre na peça. Eu não vou dar spoiler. Tem que ler. Eu me entusiasmo, mas eu tenho que manter o mínimo de bom senso. Fica melhor. Fica melhor. O Sebastião, pronunciando que talvez se torne Antônio, endurece a fala contra o irmão. Senhor, deveis agradecer a vós mesmo esta grande perda. Não quisestes conceder à Europa a honra de vossa filha. Preferistes perdê-la, entregando-a a um africano, de onde ficou privada de vossos olhos, que agora encontram justos motivos para chorá-la. O Alonso, silêncio, por favor. A verdade dói. O irmão de Alonso, o irmão do rei de Nápoles, insiste. Nós nos ajoelhamos diante de vós e vós importunamos. Nós nos ajoelhamos diante de vós e vos importunamos de 1000 maneiras diferentes. E a bela alma, ela mesma, ou seja, a filha do rei, colocando na balança sua aversão, porque ele era africano, afinal de contas, e sua obediência, não sabia para que prato inclinar-se. Temo que tenhamos perdido vosso filho para sempre. Esta expedição fez mais viúvas em Milão e Nápoles do que homens lhes devolveremos para consolá-la. A culpa é só vossa. O segundo triângulo se ilumina. Agora o segundo triângulo é Nápoles, que continua sendo o centro mesmo, o centro por antonomasia. Agora temos Tunísia, que é o centro da periferia. E temos a ilha, que é a Tunísia, que é a periferia do centro. E temos a ilha, que é o centro mesmo da periferia. Então, 2 triângulos se formaram muito poderosos na peça. Toda a peça só faz sentido por esses 2 triângulos. Mas, como sempre, Shakespeare não o destaca. Nenhum personagem shakespeariano dirá: oh, se não tivéssemos envolvidos neste triângulo maldito, aqui agora não estaríamos. Não. Caso contrário, nós estaríamos falando deste senhor agora, não é verdade?
Exatamente. O primeiro triângulo, Nápoles, Milão, a ilha. O segundo triângulo, Nápoles, Tunísia, a ilha. As triangulações se juntam. De um lado, Nápoles, Milão, a ilha. Agora, Nápoles, Tunísia, a ilha. A expansão principia. Sempre sob a hegemonia do centro, Nápoles. Mas eu estou interpretando a peça, eu estou só lendo. O meu trabalho, na verdade, é muito modesto, Valéria. Eu apenas leio. Não, nada modesto. Agora tudo fica melhor. Não, vamos lá. Não, é que eu ia falar, mas e a ilha? A ilha? Como é, essa ilha, ela não tem esse... A ilha somos nós! Então, porque ela é o indivíduo, então ela é o... Não, a ilha somos nós! A ilha somos nós! Me dá 1 minuto, eu vou chegar lá. Tá. Eu vou provar que a ilha somos nós. Não, peraí, não vou me entusiasmar tanto, vou me controlar. Eu adoro o seu entusiasmo. Não, pode se entusiasmar. Não, agora deixa eu só dar 2 recadinhos aqui. Pessoal, eu queria pedir o seguinte para vocês compartilharem essa live, se inscreverem no canal e os que se sentirem irmanados com o trabalho que a gente desenvolve aqui, quiserem colaborar conosco, eu estou deixando aqui, olha, pixrevelandoshakespeare@gmail.com. É um apoio que para nós ajuda muito para a gente poder manter o canal. O canal tem um custo, a gente tem feito com todo o nosso amor e carinho, porque a gente acredita nesse trabalho e na democratização do conhecimento. Mas quem puder colaborar nos ajudará bastante com esse trabalho aqui. E quem quiser também pode mandar um superchat, uma pergunta com algum valor. Tem um símbolozinho embaixo, quando você olha, tem um símbolozinho com o cifrão. Você pode mandar um superchat com alguma pergunta, ou simplesmente, se você quiser colaborar e nos ajudará bastante. Queria só ler mais um comentário. A Kitty Mark, que é a minha querida tia maravilhosa, falou boa noite a todos, muito interessante. E muito mesmo. Muito obrigado. Muito. E a Tânia Leixo agradeceu a sua resposta. Muito bom, João. Vamos lá. E a Tuna, só para avisar, a Tuna caiu. Ela está aqui no backstage, mas ela não consegue voltar. Acho que a internet dela está complicada, ela só está ouvindo, mas ela está aqui sem câmera, né? Então, ela está aqui no backstage conosco. Diga lá, João. Agora, vejamos uma menção breve a um triângulo igualmente decisivo e voltemos para a elaboração da hipótese. Estamos na segunda cena do 4º ato. Um momento rigorosamente decisivo. Quando Rodrigo e Iago é cobrado por Rodrigo, porque, afinal de contas, agora parece que Otelo e Desdémona foram chamados para voltar a Veneza e o governo do Chipre ficará com Miguel Cássio, o que apenas agrava a crise de Otelo. E há, então, um momento em que eles dizem assim, o Rodrigo: bom, do que se trata? Algo razoável, factível? Iago: senhor, há uma comissão especial que veio de Veneza para nomear Cássio no lugar de Otelo. O Rodrigo: é verdade? Ora, então Otelo e Desdémona vão retornar a Veneza? Iago: não. Ele vai para a Mauritânia e leva consigo a bela Desdémona, a menos que sua permanência aqui seja estendida por força de algum acidente. E não há acaso que seja mais decisivo que a remoção de Cássio, ou seja, o seu assassinato. Valéria, se eu lhe disser que em várias encenações clássicas de Otelo, simplesmente o que se lê é verdade? Ora, então, Otelo e Desdémona vão retornar a Veneza? Não.
a menos que sua permanência aqui seja estendida por força de algum acidente. Onde está a referência à Mauritânia? Foi suprimida. No meu livro das culturas shakespearianas, eu mostro que na encenação, em muitos aspectos notável, do Orson Welles, que a referência à Mauritânia é suprimida, como em muitas outras encenações importantes. Aqui, um novo triângulo aparece. Veneza é o centro por antonomasia, Chipre é a periferia do centro, Mauritânia é o centro mesmo da periferia. O que pensar dessas triangulações, Valéria? O que Shakespeare está pensando? Qual é a intuição do teatro shakespeariano ao montar essas equações? Nápoles, Milão, a ilha. Nápoles, Tunis, a ilha. Veneza, Chipre, Mauritânia. É claro que o regresso à Mauritânia é uma punição ao Otelo. Ele volta ao ponto zero de sua trajetória. E tão importante quanto a perda do lugar para Miguel Cássio, porque ele que se crê ter sido substituído no leito, agora também seria substituído no comando de Chipre. Tão grave quanto isso é o retorno à Mauritânia. É como se todas as tribulações e todos os esforços heróicos de Otelo pela República de Veneza nada valessem. Mas eu pergunto, se a caracterização desses triângulos faz sentido, qual o sentido que possui essa triangulação? Aqui agora é minha hipótese. Shakespeare intuiu o mundo que se gestava diante dos seus olhos, como ninguém. Porque o que nós chamamos de mundo moderno é isto. É um conjunto complexo de triangulações que se interrelacionam até dominar todo o planeta. Para dizê-lo de maneira mais sugestiva e mais provocadora, o que nós chamamos de América Latina nasceu nesse tipo de triangulação. Eu explico. O Luiz Felipe de Alencastro publicou um livro, um historiador, publicou um livro muito importante, O Trato dos Viventes, que tem um subtítulo enigmático: A Formação do Brasil no Atlântico Sul. Mas como que um país se forma no oceano? Esse território literalmente instável, em que fronteira alguma parece se sustentar. Como se pode formar um país em meio ao oceano? É porque o que está dizendo Luiz Felipe de Alencastro é que o Brasil é o resultado de uma triangulação. Mas não é o Brasil, é o Nordeste açucareiro. Ele só é possível porque os recursos vêm da Europa, a mão de obra vem da África. E no Atlântico Sul, os recursos, a mão de obra, se encontram em direção ao vértice final do triângulo. Nordeste brasileiro, Europa, África. A Europa é Nápoles. A África é Milão ou Tunis. O Nordeste brasileiro é a ilha. Nós podemos tornar tudo mais interessante e mais sugestivo e compreender a extraordinária força de pensamento do teatro shakespeariano. E como a literatura, na verdade, é isto, é uma força de pensamento que não se pode domesticar pela formulação de conceitos, que reunidos numa rede conceitual formam teorias. Teorias que se transformam em máquinas de produzir respostas. A literatura, o teatro, não produzem respostas, apenas tornam as questões mais difíceis e mais complexas. Porque, se é assim, então podemos dar o passo definitivo. Mas o que foi a formação disto que chamamos de América Latina, se não este país de calibãs que somos todos? Se não com o centro mesmo, isto é, no caso brasileiro, Inglaterra, a periferia do centro, vale dizer  o centro mesmo da periferia, isto é, Brasil.
Mas se falássemos da América Hispânica, não é a mesma coisa? Há o centro mesmo, que é a França. Há a periferia do centro, que é a Espanha. Há o centro mesmo da periferia, que é toda a América Hispânica. Mas não é assim, em alguma medida, que este mundo moderno se constituiu a partir dessa inter-relação cada vez mais complexa de triângulos que se relacionam nos seus vértices, sempre comandados por uma hegemonia, no caso, o centro mesmo? Mas não é verdade, por exemplo, que em pleno século XX, autores latino-americanos se conheciam em Paris? Não é verdade que o Mário Vargas Llosa conheceu Garcia Márquez lendo a tradução de um romance do Garcia Márquez para o francês? E não é verdade que nós hoje nos reconhecemos muito mais se somos traduzidos para o inglês? Para dizê-lo de outra forma, há a pintura, há um mural de um tapatio, que é como se diz no México, os que são de Guadalajara. E numa espécie de centro cívico mais importante de Guadalajara, há um mural do José Clemente Orozco, que junto com o Rivera e o Siqueiros era a tríade do muralismo mexicano. E se eu lhe disser que uma vez em Guadalajara, eu me emocionei profundamente diante desse mural do Orozco, que é toda a história do México, o encontro, as batalhas, a formação do mexicano. E se eu lhe disser que o José Clemente Orozco teve a mesma intuição do Luiz Felipe de Alencastro, porque o princípio da história do México, sabe onde, para o José Clemente Orozco, sabe onde se encontra? A gênese, o momento adâmico é numa tempestade em alto mar. São os espanhóis atravessando o oceano. Então, a formação no oceano é o que caracterizou a América Latina, porque nós somos resultado dessa triangulação. Toda a história cultural latino-americana é essa triangulação. Mas a história mesma da formação latino-americana é esta triangulação. Ora, Valéria, para onde foi todo o ouro e as pedras preciosas e a prata das Minas Gerais? Que poucas pessoas sabem, mas nas poucas décadas em que se exploraram as Minas Gerais, produziu-se mais riqueza do que nos séculos anteriores de exploração de metais preciosos no antigo Império Azteca. Para onde foi todo esse ouro? Para Portugal? Foi para a Inglaterra. A maior parte foi para a Inglaterra. Então, as triangulações shakespearianas, Nápoles, Milão, ilha. Nápoles, Tunis, ilha. Veneza, Chipre, Mauritânia. São triangulações que dão conta do processo profundo da formação da modernidade. Shakespeare compreendeu isso antes de todos. Porque as duas peças só encontram um sentido realmente profundo, creio, quando nós recuperamos as triangulações. Na segunda triangulação, ou na segunda peça, que na verdade é a primeira, cronologicamente, Otelo, isso gera um sujeito não hegemônico, que é o Otelo. O Otelo é o primeiro sujeito não hegemônico da literatura ocidental. Protagonista absoluto no primeiro ato, absoluto. O primeiro ato de Otelo, na verdade, não é um ato trágico, é um happy ending. Sim. Em termos de codificação de gênero, se nós apenas tivéssemos acesso ao primeiro ato de Otelo, a peça estaria classificada nas comédias. Porque o termo do primeiro ato é absoluto happy ending. Otelo é promovido a governador, Desdémona, de maneira muito audaciosa, pede para acompanhar o marido na guerra, permitem, todos batem palmas, Otelo tem o seu valor reconhecido, Desdémona tem a sua voz ouvida, que é justamente o que não acontecerá na cena do assassinato.
Otelo não a deixa falar. Otelo não escuta o que ela diz. Na cena do Senado, no primeiro ato, Otelo é salvo, porque ele diz: mandai chamar Desdémona no Sagitário. O que ela disser será o meu veredito. Sobre a palavra dela, a minha pena. E não apenas retirai todos os meus títulos, mas recorrei à execução, a pena capital. A vida de Otelo é colocada na palavra de Desdémona, que é profundamente escutada. E quando Desdémona pede a palavra uma vez mais e pede ao duque algo incomum, que ela acompanhe Otelo, porque longe das suas honrarias como guerreiro, ela poderia deixar de amá-lo, o duque assente. O primeiro ato é happy ending. No segundo ato, nessa Warlike Isle, que é Cyprus, do Warlike Warrior, que é Otelo, no primeiro momento em que Otelo entra, no primeiro momento em que a peça principia, no segundo ato, entra um nobre, o terceiro nobre, e diz: "News, lads, our wars are done." No mesmo ato, pouco depois, menos de 5 minutos depois, entra Otelo e fala: "News, friends, our wars are done." Isso é absolutamente genial. Shakespeare, de maneira deliberada, faz Otelo repetir uma informação desnecessária. A informação já foi dada. Shakespeare faz Otelo chegar em último lugar na ilha. Primeiro chega Miguel Cássio, que terminará como governador. Depois chegam Desdémona, Iago e Emília. Por fim, quando todos já sabem de tudo, quando todos já sabem que agora não é mais uma warlike isle, porque agora é a peaceful isle, porque a frota turca foi toda dizimada pela tempestade, e, salvo engano, na época, sem frota não há guerra. Então as guerras acabaram. Our wars are done. Não é this war, our wars, nossas guerras. Nossas guerras. Tempos de paz. Muito em breve, Otelo, então, chega por último, dá uma informação que já foi dada, que, portanto, é desnecessária, e a primeira vez em que Otelo realmente fraqueja, realmente se torna vulnerável, realmente dá possível crédito à palavra de Iago, é quando o Otelo, de maneira inadvertida, ele internaliza o que Iago e Rodrigo dele haviam dito. Disse o Iago no princípio da peça, vocês todos se recordam muito bem, diz o Iago, mas ele, flertando com suas pompas e intentos, fugiu do assunto com circunlóquios bombásticos, horripilantes, prênios e epítetos bélicos. O Otelo é um homem que cresceu na batalha, ele não tem the soft phrase, ele não sabe falar como cortesão, ele é um homem rude, duro. E pouco depois o Rodrigo, então, inconformado com o fato dele ter se casado com Desdémona, que grande fortuna deve ter o beiçudo para levar as coisas assim. Ele se refere ao Otelo como the thick lips, lábios grossos, beiçudo, negro. Um pouco depois, como se ainda não fosse suficiente, o Rodrigo dirá que até o abraço bruto de um moro lascivo e o pleonasmo, na verdade, é uma outra indicação racial. Quando pela primeira vez o Otelo se vê vulnerável e parece dar ouvidos à fala de Iago, muito embora no primeiro momento ele reage propriamente como um general, que é isso? Por que isso agora? O Iago repete a palavra ciúme várias vezes. Crês que eu levaria uma vida de ciúme, perseguindo sempre, a cada suspeita nova, as mutações da lua? Não. Onde paira a dúvida, surge a decisão. Em inglês, to be once in doubt is to be once resolved. Como um general. O homem de ação. Se eu tenho dúvida, acabou a relação. E ele diz apenas abandoná-la. Em nenhuma circunstância ele se refere a nenhum ato extremo.
Mas no primeiro momento em que o Otelo realmente se sente vulnerável, é quando ele internaliza tudo que dele se disse. É quando ele internaliza todas as circunstâncias da sua condição não hegemônica. Ele é negro em Veneza. Ele está numa posição completamente inesperada, né, para uma pessoa como ele. Quer dizer, ele está... Totalmente. Todos podem errar, menos ele. Então ele diz, é o famoso happily for I am black. Talvez por eu ser... Ele se pergunta por que é que Desdémona não mais o amaria. Talvez por eu ser negro. Por não ter os doces encantos da conversa que os cortesãos possuem. Então, o Shakespeare é genial, porque agora ele coloca nas palavras do Otelo tudo aquilo que Iago e Roderigo e Brabantio disseram de forma depreciativa, sem que o Otelo tivesse escutado. Mas não é necessário escutá-lo, porque todo sujeito não hegemônico sabe as razões pelas quais ele é não hegemônico. Ou por já ter descido o vale da idade. Mesmo assim, nem é tanto. Ela partiu, me ofendeu, e agora o consolo vai ser odiá-la. Em inglês, to loathe her. De novo, nenhuma referência a qualquer espécie de violência física. Aqui o Otelo ainda não caiu completamente. Mas o Otelo, agora, ele cada vez tem menos função. Cada vez mais ele é apenas um mouro. Um africano, um beiçudo que teve uma sorte inesperada. Porque não há mais guerra. Os tempos agora são de paz. E é esse momento excepcional que, para mim, vale a peça inteira e é uma reflexão absolutamente dolorosa sobre a circunstância não hegemônica, que é nossa, que domina milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros poderiam dizer farewell. Othello's occupation is gone. Milhões de brasileiros de si mesmos poderiam dizer isto. Farewell. My occupation is gone. Mas no mundo contemporâneo, com essa automação neoliberal absurda, com esse desejo de sempre fazer mais e mais e mais dinheiro, mas centenas de milhões em todo o mundo estão dizendo farewell, my occupation is gone. E a circunstância não hegemônica de Otelo hoje se revela ainda mais dolorosa. Então... Em português diríamos como, então? Adeus? Desculpe, a excepcional tradução do Lawrence Flores Pereira. Adeus. A profissão de Otelo não é mais. Othello's occupation is gone. A tradução essa tradução é excepcional. E não é possível exigir de tradutor algum que seja Shakespeare. Mas farewell. Othello's occupation is gone. Tem uma força, é doloroso, é muito mais doloroso que profissão. Farewell, Othello's occupation is gone. Ele simplesmente não existe mais como sujeito. E até o momento, no quarto ato, quando ele recebe a carta de Ludovico, que dá conta de que ele nem sequer mais capitão nem sequer mais ele é considerado como, de alguma forma, membro da República de Veneza, porque ele é escorraçado para a Mauritânia, para que ele não se esqueça de onde veio, para que ele não se esqueça que em tempos de guerra ele é útil, mas em tempos de paz não se perdoa que ele tenha chegado tão longe e, sobretudo, que tenha casado com Desdémona. Então tem essa cena que é uma das representações mais notáveis de uma subjetividade que se estiola na literatura, em que, então, a cena é assim, está Otelo, Ludovico e Desdémona. O Otelo fala com Ludovico, lê a carta e é muito violento com Desdémona. Então, Othello's occupation is gone. A consequência é essa divisão subjetiva, essa perda de si mesmo. Então, o Ludovico diz para não tratar a Desdémona desse jeito, que ela fique. Então, Otelo,
chame-a de volta. E Otelo se pergunta para o Ludovico, e o que quer com ela? O Ludovico não entende. Quem? Eu, meu senhor? O Otelo sugere que o primo talvez tenha um outro interesse em Desdémona. Ele diz, sim, não queria que eu a fizesse voltar? Senhor, ela pode voltar, voltear, virar, pode também chorar, e será sempre obediente. Como o senhor diz, obediente demais. Agora ele se volta para Desdémona. Vai continuar chorando? Como se dissesse, pare de representar. Ele se volta para Ludovico. Quanto à carta, senhor, paixão mais postiça. Agora ele está lendo a carta. Ordeno o meu retorno. Saia logo daqui, fala com Desdémona. Logo vou te chamar. Senhor, acata as ordens. Agora fala com Ludovico. Voltarei a Veneza. E tu, fora daqui, está falando com Desdémona. É absolutamente notável que, pela linguagem, a cisão da subjetividade do Otelo é perfeitamente representada. Mas isso só ocorre porque Otelo é um sujeito não hegemônico. Isto só ocorre porque Farewell, e ele fala de si mesmo em terceira pessoa, o que já dá indicação desse split da subjetividade. Farewell, Othello's occupation is gone. O papel que ele representou tão bem era uma máscara. A frase de água, I am not what I am, é a definição do sujeito não hegemônico. Ele não é o que é, porque, afinal de contas, o que ele é não depende apenas dele. His occupation, acima de tudo, depende dos olhos dos que são propriamente hegemônicos. Salvo engano, isto nos define com uma força excepcional. Nos define a nós, que aqui no Brasil, de uma certa forma, somos de Veneza, mas nos define a nós nas nossas relações com os colegas de fora do Brasil. Aí somos todos Otelo. Mas define muito, de uma forma extraordinariamente dolorosa, a maior parte da população brasileira, que no Brasil é não hegemônica. No Rio de Janeiro, aproximadamente 57% do estado do Rio de Janeiro são controlados pela milícia, pelo narcotráfico. Para 57% dos fluminenses, their occupation is gone. Eles nunca viveram no Estado democrático de direito. São todos Otelo, a contragosto, a revelia. Então, para concluir a hipótese, e eu escutá-los, Valéria, a hipótese é: Shakespeare intui, de maneira forte, que a modernidade é a interseção de triângulos que acaba tendo dimensão planetária, o mundo de hoje. Mas são triangulações sempre marcadas por relações assimétricas, complexas. Sempre há um centro absoluto. Há uma periferia do centro, e há o centro mesmo da periferia. E a modernidade são diversas formas de escalonar essas relações, e esses triângulos dominam parte da imaginação ocidental. Veja Madame Bovary de Flaubert. A Paris, cidade-luz a qual Emma nunca chega. A Yonville, cidade ficcional. Paris é o centro por antonomasia. Yonville é o centro mesmo da periferia. Mas a Rouen, Emma chega. E lá tem esse seu caso extraordinário com Léon, na carruagem, na mais extraordinária viagem erótica da literatura ocidental. De Emma com Léon na carruagem em Rouen, quando ela concorda em baixar a cortina. No início ela não quer a divulgação casada. E o Léon responde, mas em Paris todos fazem isso. A Emma diz, se em Paris se faz, quem sou eu, moradora de Yonville? Quem sou eu, moradora de Yonville, para dizer que não? Então, essa é a minha intuição, Valéria. Eu acho que há, nessas triangulações shakespearianas, uma intuição absolutamente excepcional que creio que ainda não foi suficientemente observada.
E dentro dessas triangulações, Otelo adquire um significado muito, muito especial. É como se Shakespeare, diante de um mundo que apenas se esboçasse, colocasse no palco uma consequência que não acontecia, que à época não era visível, mas que ele intuía com a sua extraordinária força de pensamento. É isso. Que maravilha! E é interessante porque, como você fala, que ele estaria à nossa frente, né? É um processo que se repete, né? À medida que a gente vai avançando, a gente vai conseguindo ter mais leituras da sua própria obra, a sua própria obra é refeita, é reapresentada, é ressignificada, e a nossa própria condição é refletida, né? A gente se questiona da nossa própria condição, né? Eu queria só ler aqui alguns comentários. A Cláudia Couto comentou que ela adora o seu entusiasmo, João. Bom humor é sinal de inteligência. Eu concordo plenamente com isso. O querido Francisco Alves está por aqui. Boa noite a todos. O Cláudio Ribeiro escreveu: isso é realmente impressionante. Esse sistema de triangulações tem um potencial teórico enorme. Por isso, João sempre recorre ao livro O Trato dos Viventes. Ele falou isso antes, daí você falou: opa, tá falando do livro agora. Ou seja, te conhece muito bem, né, João? E tá sem som, eu acho. Tá sem som. Podemos dizer, Claudio's occupation is not gun. Aí, Cláudio. E aí, Nara, amo as análises do professor João Rocha. Muito obrigado. Se quiserem mandar perguntas, mandem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei pensando, porque você falou a todo momento, nessa questão da triangulação, também tem uma questão me parece, da utilidade, né? Da utilidade das relações, né? Ou da utilidade das ações, vamos dizer assim. Próspero usa da sua arte para trazer todos para essa ilha, para que ele possa manipular a todos e assim retomar o seu lugar, né? A sua posição. E, ao mesmo tempo, quando você fala de Otelo me parece que ele começa, né, a peça, como você falou, sendo o grande herói ovacionado, e ele sucumbe às ações do Iago, que age para que aquilo seja útil para ele, né? Já que ele não pôde chegar onde ele queria diretamente. Como é que você vê essa questão da utilidade? Somos todos, quando você diz somos todos Otelo, somos todos fadados a sucumbir a essas utilidades de outros? Quer dizer, como é que a gente pode sair desse percurso repetitivo de sermos sempre vítimas ou algozes de nós mesmos? Como é que você pensa? Estou chutando, estou pensando alto também. Não sei se eu estou sendo claro. Claro. Como é que a gente, já que você está trazendo essa hipótese da triangulação para enxergar esse mundo moderno, contemporâneo, como é que se enxerga esses sujeitos contemporâneos? Que interessante, Valéria. Vou pensar em voz alta também. Eu tenho proposto que nós não falemos mais em centro e periferia e que pensemos em circunstância hegemônica e circunstância não hegemônica. A razão pela qual eu faço essa proposta é que quando nós pensamos em termos de centro e periferia, nós estamos pensando em termos estáticos, em termos topográficos, geográficos. Daí, em geral, as metáforas críticas que surgem são todas espaciais. O Silviano Santiago se refere ao entre-lugar da cultura latino-americana. O Antônio Cândido, na dialética da malandragem, se refere à capacidade de transitar entre polos diversos.
como um homem ponte no romance A Memória do Sargento de Milícias. E o malandro seria esse homem ponte que une polos opostos. Em outras tradições críticas, o privilégio da noção de centro e periferia tende a gerar um pensamento fixo e metáforas de caráter espacial. Quando eu proponho substituir a noção de centro e periferia pela noção de condição hegemônica e condição não hegemônica, eu estou pensando que são fenômenos históricos que podem mudar. Por exemplo, na passagem do século XVI para o século XVII, a literatura hegemônica na Europa era espanhola. Não era literatura inglesa, ninguém lia Shakespeare. Me expresso mal. Cervantes publica o Dom Quixote em 1605. Poucos anos depois, o primeiro volume é traduzido para o inglês. William Shakespeare e o jovem dramaturgo que o substituiu no The Globe, quando ele se aposenta, o John Fletcher, escrevem o que muitos consideram a última peça do Shakespeare em colaboração com John Fletcher, o famoso Lost Play, Cardenio. Mas, na verdade, Cardenio é Cardenio, que é uma das histórias do Dom Quixote. Não temos nenhuma certeza de que Cervantes jamais escutou falar de Shakespeare. Shakespeare sabia quem era Cervantes. O novo arte de hacer comédias do Lope de Vega era conhecido em toda a Europa. Imaginar no século XVIII que a literatura espanhola seria hegemônica é risível, não é verdade? Porque as hegemonias mudam. Ora, a primeira vanguarda norte-americana teve que esperar o final da Segunda Guerra Mundial. Nas artes plásticas, com Jackson Pollock, na literatura, com William Faulkner. Foi preciso esperar que os Estados Unidos se tornassem hegemônicos. A língua francesa, que é a língua de cultura até o século XIX, no século XV, a língua francesa, nos séculos XIV e XV, a língua francesa era uma língua não hegemônica em relação à língua que, de fato, era a língua dominante, que era o latim. No século XVI, o francês não era considerado uma língua suficientemente digna ou com uma musculatura suficientemente exercitada para produzir filosofia. Então, os filósofos franceses escreviam em latim, como Jean Baptiste Vico, no século XVIII, produziu filosofia em latim. Até que em 1549, um membro da Pléiade, que era o antecessor da Académie Française, Joachim de Bellay, escreveu um livro, Défense et illustration de la langue française. E nesse livro foi o primeiro manifesto a favor do francês como língua. E ele dizia, olha, nós daqui, o nosso francês pode ser modesto, mas ele já dá para tratar de filosofia e escrever poema épico. Ele dizia, como assim? Nós estamos fazendo com o latim o mesmo que o latim fez com o grego. E você vai agora descobrir o Oswald de Andrade da França de 1549, porque o de Bellay escreveu, assim como os latinos se alimentaram, digeriram o melhor da literatura grega, nós estamos transformando o melhor da literatura latina em seiva e alimento para a nossa língua, para o francês. E a partir do século seguinte, do século XVII, explodindo no século XVIII, o francês se torna a língua universal. Quando os franceses, na Revolução, produzem a Declaração dos Direitos Universais do Homem, os direitos são universais, sobretudo porque estão escritos em francês. Para eles. Caso contrário, não seria universel, pas du tout, se não fosse escrito em francês. As hegemonias mudam. Ora, para um homem de cultura até 1945, imaginar que hoje o francês seria uma língua rara, me expresso mal, seria uma língua na qual intelectuais já não se expressam com facilidade. Ao passo, era a base, né? Era a base da educação. O Joaquim Nabuco, quando faz a sua primeira viagem à Europa,
publica o seu primeiro livro de poesias. Sabe em que idioma ele publicou, Valéria? En français. Sobretudo porque queria levar uma cópia para o ídolo dele, o Ernest Renan. O Ernest Renan dá para ele um bilhete. Monsieur, vous êtes un poète. Uau! O Joaquim Nabuco é moldura. Até que o Renan morre. Ele lê as Mémoires do Renan. E o Renan diz: quantos livros eu recebo de pessoas que não têm a menor ideia do que seja poesia? Mas o que fazer? Eu sou gentil com todos e para todos eu mando o mesmo bilhete. Parabéns, senhor. O senhor é um poeta. Que é o bilhete que o Joaquim Nabuco recebeu. Excepcional, não é? Ora, quando que um Joaquim Nabuco, um Renan, imaginariam que um século depois o inglês seria a língua franca? Mas não o inglês de Shakespeare, o inglês dos Beatles. Desculpe, me expresso mal dos Beatles, seria inglês, não? Mas seria agora o inglês... O inglês do rock, de Elvis, o inglês dos anos... o inglês da cultura pop americana. É isso, o inglês da cultura pop americana. E daqui a um século, acredite, Valéria, será o mandarim. Pois é. Talvez bem menos do que um século, eu acho. Será necessário viver um século para aprender mandarim, Valéria. É verdade. Então, quando eu proponho que substituamos centro e periferia por circunstância não hegemônica e circunstância hegemônica, e todo esse passeio é para voltar à sua pergunta. O que fazer? Não a revolução que foi feita na Rússia, na verdade, que era a pergunta, que era o romance favorito do Lenin, o autor russo do século XIX, que escreveu O que fazer. E o Lenin escreveu o famoso panfleto O que fazer. Para o Lenin, a revolução, no nosso caso, sejamos mais modestos. O que fazer? Se as relações não são fixas, são historicamente cambiáveis, nós precisamos reconhecer, Valéria. Aí eu digo isso sem ressentimento algum, imagina. Eu sou muito bem tratado nos grandes centros, tudo ótimo. Mas a verdade é que um professor de Harvard, um colega meu de Stanford, da Freie Universität, em Berlim, da Sorbonne, de Bolonha, ou de Roma La Sapienza, de Salamanca, o repertório deles é muito limitado. Eles leram os seus. Já qualquer crítico latino-americano, africano, chinês, de destaque internacional, dominar é um exagero, trabalha de maneira eficiente com pelo menos 4, 5 ou mesmo 6 idiomas. Então, eu vou dizer de novo, não estou dizendo que domina, estou dizendo que trabalha de maneira eficiente. Sim. Pode ler, etc. Necessariamente, domina a sua própria tradição e se familiarizou com graus diversos de intensidade com pelo menos 2, 3 ou mesmo 4 outras tradições. Não é o comum dos professores que se encontram no centro, porque para eles basta falar inglês. Inglês é a língua materna. O repertório canônico que eles aprendem desde a high school é o repertório canônico universal. Eles não estão dispostos a aprender português para ler Machado de Assis. Eles não estão dispostos a aprender espanhol para ler Borges e Garcia Marques. Há um blog muito interessante nos Estados Unidos de um tradutor chamado Chad Post. E o blog se chama 3%. O blog se chama 3% porque é a porcentagem de ficção que circula anualmente nos Estados Unidos traduzida. 97% da ficção que circula nos Estados Unidos foi produzida originalmente em inglês. Então, o repertório é muito limitado. Então, o que fazer, que é a sua pergunta? Proposta. Ativamente criar circuitos alternativos de produção de conhecimento, de recepção do conhecimento produzido e de reflexão. A minha hipótese, e eu trabalho nisso já há bastante tempo, é que eu tenho mais chance
de ser escutado de igual para igual em Bogotá, em São José, na Ciudad de México, em Guadalajara, do que em Cambridge ou Oxford. E, de novo, eu não tenho nenhum ressentimento, não compreendo. Eu já fui fellow em Cambridge. Eu sou um Johnny para o resto da vida. Eu sou fellow permanente do St. John's College. Eu posso voltar todos os anos. Eles têm que me hospedar por 3, 4 noites num quarto do século XVII do college. Não tem ressentimento nenhum. Nenhum. É apenas uma observação objetiva. O repertório dos meus colegas em Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Berlim, Sorbonne, eu os adoro. O repertório deles é limitado em comparação ao repertório médio de um crítico literário ou de um homem de teatro, de uma mulher de teatro, de uma teórica da literatura brasileira. Por exemplo, o repertório de uma Valnice Nogueira Galvão é algo espantoso em termos de intensidade e qualidade. O repertório cultural da Leila Perrone Moisés é de cair o queixo. E também as duas mãos. Sim. O repertório do Haroldo de Campos, uau! Você não encontra com facilidade em Harvard, Stanford, Sorbonne, Berlim. Leila Perrone Moisés, Valnice Nogueira Galvão, Haroldo de Campos. Mas essa é uma circunstância característica da condição não hegemônica. Como somos todos Otelo, como nós estamos sempre com um pé na Mauritânia, um em Veneza e talvez em Chipre, o nosso repertório é maior. Por isso, nós potencialmente podemos produzir sínteses críticas. Não é obrigatória, é uma potência. Mas essa potência exige que nós saibamos o nosso lugar, sem nenhum ressentimento, mas exige também que nós tenhamos coragem intelectual de criar circuitos alternativos de produção, de circulação e de reflexão. Essa é a minha resposta para você, Valéria. É possível. Our occupation will not be gone se nós não limitarmos a legitimação da nossa occupation para Veneza. Por que não Chipre? Por que não Mauritânia? Por que não Mauritânia e Chipre? Eu vejo isso com grande entusiasmo, a possibilidade de sem nenhum ressentimento. Eu não deixaria em nenhuma circunstância de viajar para os Estados Unidos, para a Europa, não deixaria em nenhuma circunstância de ler o que eles fazem, de me inteirar e de aprender com eles. Eles é que nunca se interessaram em aprender conosco. Mas quem perde são eles. Se nós conseguimos criar ativamente circuitos outros, alternativos, nós podemos mudar essa história. É interessante isso. Nós podemos também criar outras triangulações, né? E através da nossa arte, como Próspero, mudar o centro das visões, né? Mudar as formas das visões. Eu acho fenomenal isso que você está falando. Acho que, inclusive, nós que somos produtos, né? Você falou no começo da universidade pública, isso é fundamental. É quase que uma obrigação, não obrigação no sentido ruim, mas no sentido de é uma ação de transformação, né? Por exemplo, esse espaço é isso. É a possibilidade de tentar trazer a reflexão de uma obra que muita gente é apartada, que muita gente não se considera capaz de entender ou não acha que pode ter acesso a essa obra, né? E a gente tem procurado trazer várias maneiras diferentes de abordagem para que se desmonte essa visão, né? Essa visão de que a nossa occupation, entendeu? De que nós não temos o nosso lugar. Nós temos o nosso lugar e as nossas reflexões são muito potentes, né? Acho que você faz um trabalho
incansável, João, assim, não só na questão da literatura, mas na sua reflexão atual sobre o mundo que nós estamos vivendo, principalmente sobre a nossa realidade brasileira, que é avassaladora, e a gente só vai transformá-la se a gente dá nome a cada uma dessas coisas que estão nos acontecendo, né? E você tem feito isso, você tem nomeado isso, né? Deixa eu só ler alguns comentários aqui. A Terezinha Val comentou: só posso agradecer esta aula magistral, professor João César. Muito obrigado. Do lado de cá, numa das pontas do triângulo formado por este chat, aplaudo e louvo esta sua inesquecível leitura. Muito obrigado. Muito legal, Terezinha. Gostei muito da sua... Faço minhas as suas palavras. E a Vanessa Rodrigues, cheguei um pouquinho tarde, mas cheguei. Meu orientador é fera. Muito bom, Vanessa. É uma shakespeariana também, a Vanessa. Muito bom, Vanessa. Depois é só puxa lá para o comecinho que você consegue ver todo esse raciocínio do João. João, poxa, que delícia! Eu queria ficar aqui com você. Quero fazer um curso com você, João. Vamos ver se dá certo. E me diga uma coisa, João, o que mais? O que mais que você, para você finalizar um pouco, se você quiser falar alguma coisa do que você está fazendo, do seu livro, você está um homem vagando por diversos... isso que eu acho interessante, por diversos lugares da internet, né, diversos grupos e pessoas que dialogam, falando, né, sobre a questão brasileira, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você quiser falar do seu livro, do seu curso. Claro. Valéria, na verdade, o que eu faço, eu digo isso, pode parecer falsa modéstia, mas é realmente o que eu penso. O que, na verdade, eu tento fazer é pensar em voz alta com as pessoas. É basicamente isso. Eu não tenho certeza de rigorosamente nada. Eu não me considero um shakespeariano. Eu não me considero especialista em termos de ciência política. O que eu procuro é pensar. Já é suficiente nos dias de hoje. Ou deveria sê-lo. Eu começo agora... Eu tenho 3 livros em preparo. Um deles está muito adiantado, que é uma leitura de Dom Casmurro como uma reescrita de Otelo, de Cimbalino, de Conto de Inverno. E, sobretudo, eu creio que eu posso mostrar que a estrutura inteira de Dom Casmurro vem de 2 cenas de O Conto de Inverno, de maneira bem perceptível. E isso é uma hipótese de que, na verdade, o Machado ele foi um extraordinário emulador, assim como o Shakespeare. Esse livro está bem adiantado. Há 2 livros... falando para o público, O Conto de Inverno é uma das peças de Shakespeare, uma das comédias de Shakespeare. Isso. Na verdade, Otelo, Cimbalino e Conto do Inverno é uma trilogia do ciúme, em que a história é a mesma, o que muda é a posição social do ciumento. Em Otelo, é um willing stranger of here and everywhere. Esse estranho que está sempre rodando de um lado para o outro, não é de lugar algum, que é o Otelo Mouro. Em Cimbalino, o ciumento é, se me permite um anacronismo, só para economizar o tempo, é um agregado, é um órfão que foi adotado pelo rei Cimbalino e que, sem o rei saber, se casa com sua filha, assim como o Otelo é levado para a casa do Brabanço por ele, e sem que Brabanço saiba, se casa com Desdémona. É a mesma história. Só que o Cimbalino não é um pária. Ele pertence à cultura, embora socialmente ele seja inferior. Isso muda completamente o final da história. Em Conto de Inverno, é a mesma situação, mas agora o ciumento é o rei. E se em Otelo a trama exige um excesso de falsas evidências, são evidências, mas são falsas, mas são evidências. Em Cimbalino, há uma cena notável em que é uma evidência forte. Em Conto de Inverno, como ele é o rei,
ele não precisa de evidência alguma, porque basta a palavra dele. Mas o que é o narrador Dom Casmurro, senão o rei da narrativa? O narrador em primeira pessoa. E há duas cenas que dão toda a estrutura de Dom Casmurro. A primeira cena, quando, do nada, o Leontes decide que ele foi traído. Do nada. O filho dele chega e ele diz: sou teu pai? O Machado de Assis divide essa cena em duas, em Dom Casmurro. É a cena do velório. Ele vê uma lágrima, ele diz lágrimas poucas e caladas. Como na peça do Shakespeare são sorrisos practiced, estudados. E essas lágrimas poucas e caladas, na mais violenta turning point do teatro shakespeariano, tudo muda. No mais violento turning point do romance machadiano, ele vê a lágrima, fui traído, não tem mediação alguma. E depois ele dirá que não é o pai. É a mesma cena. E a cena do julgamento do Conto de Inverno, em que o rei, ao mesmo tempo, termina sendo, ele se considera a vítima, ele termina sendo o advogado de acusação, juiz e júri. Essa estrutura é Dom Casmurro. Machado aí tudo entendeu. Isso está bem adiantado, já tem mais. Está quase pronto. Há um livro que é esse, o Are We All Othello Reading from Cyprus, que é a cada aula que eu dou em Hunan, são de 7 a 8 páginas escritas, são 12 aulas. Ao final do curso haverá um primeiro esboço do livro, que é uma leitura radical de Otelo. Eu estou me divertindo muito. E é bom porque nenhum de nós tem o inglês como língua materna, é maravilhoso. São sotaques diversos. De fato, imagino o seu entusiasmo lá, deve ser maravilhoso. Os chineses, na verdade, tem alunos de vários países, da Tailândia, da Malásia, mas a maioria é chinesa. Eu percebo que eles ficam um pouquinho assustados, mas em breve ou eles se acostumarão, ou então já será muito tarde, o curso acaba. E o livro que eu começo a escrever agora, aliás, em colaboração com Cláudio Ribeiro, que aí está, que é uma tentativa de compreender este mundo. O livro se chama A Dissonância Cognitiva ao Mundo, Midiosfera Extremista e Realidade Paralela. Em todos esses casos, Valéria, eu não tenho pretensão nenhuma. A minha única pretensão é pensar pela minha própria cabeça. É só isso que eu quero. Eu quero errar sozinho, eu quero tropeçar com as minhas próprias pernas, eu quero ter a coragem de pensar e dizer e propor algumas hipóteses que talvez sejam novas. E que bom que você está nesse percurso de pensar, porque eu acho que isso nos ajuda profundamente a pensar junto, né? A pensarmos juntos. E eu acho que as suas reflexões aqui, elas são... Bom, as suas reflexões, aonde você vai, elas são muito necessárias nesse momento. E fico muito feliz que você já tenha vindo aqui algumas vezes para poder trazer essas reflexões tão interessantes. O João, ele abriu a nossa... Hoje, em 2022, foi a primeira live que nós fizemos, foi com o João, falamos sobre Macbeth, né? Falamos muitas coisas. E queria só ler aqui, a Lucide Cunto está sempre conosco aqui, falou maravilha. A Flávia Araújo, excelente live, obrigada. E a Vanessa Rodrigues comentou: o professor sempre diz que o que ele faz simplesmente é ler cuidadosamente o texto. Está tudo sempre lá. Precisamos ler, reler, ler novamente e continuar lendo. Leitura literária acima de tudo. Com certeza, com certeza. E isso isso a gente extrapola para um mundo, né? A gente precisa ler esse mundo, né? Ler o que está nas entrelinhas, o que é muito mais rico, é muito mais complexo, é muito mais multifacetado. E fomos jogados, né? Acho que aqui no Brasil, principalmente, fomos jogados nessa visão simplista, ou é isso, ou é aquilo, entendeu? Não, há toda uma gama no meio do caminho, né? E que precisa ser falada, né? O Nicolas Lima Peixoto, muito bom, noite bastante produtiva, que bom, Nicolas. Eu também acho que sim, e fico muito feliz. João César, acho que a gente vai ter que encerrar pelo adiantado da hora.
Mas, olha, eu queria dizer a você que, para mim, é um grande prazer, para a Tuna, para o Daniel também. A Tuna mandou as mensagens, ela não conseguiu voltar, ela até estava aqui, ficou um tempão no backstage, mas a internet deu algum problema. E convido você. Ainda fiquei. Tem duas coisas que eu convido você. Uma provocação da Tuna, que ela falou para você falar sobre a teoria mimética. A gente podia jogar lá para frente. E a outra, eu gostei muito daquela questão da montagem cinematográfica em Shakespeare que você começou a desenvolver. Eu acho que a gente podia brincar sobre isso aí mais para frente, pegar exemplos, ler trechos. Eu acho que seria muito legal. Eu tô te explorando, João, mas eu gosto muito de você. É com amor. Valéria, é uma alegria grande conversar com você, com a Tuna, e sobretudo, ter esse espaço para pensar esses textos que, em alguma medida, estes textos nos pensam. Sim. Nós precisamos autorizar estes textos a nos pensar. Quando nós, de fato, lemos, como disse a Vanessa, ler, reler, tresler, com enorme cuidado, nós terminamos nos pensando por meio das palavras shakespearianas. É o que mais importa hoje em dia. No momento em que o Brasil for um país de leitores literários, Bolsonaro algum será possível. A nossa tarefa, em alguma medida, é fomentar, fazer o possível para que esse dia chegue o mais rapidamente, para que o Brasil tenha, finalmente, a promessa da nação que nunca fomos. Acontecerá, Valéria, tenho certeza. Acontecerá. Eu também tenho certeza. E também entendo que todo esse percurso também é um grande aprendizado, é um grande processo de transformação e que implica até numa coisa maior, até não só individual, coletivo, mas também como ser humano, né? Um percurso humano que estamos transitando, né? A Terezinha Val, Revelando Shakespeare, traz para nós todas as faces do bardo. Parabéns. Obrigada, Terezinha. A gente tem procurado trazer, e como a gente fala no nosso canal, nós amamos Shakespeare e trazemos pessoas incríveis para falar sobre ele. E no caso do João, para pensar junto. João, muito obrigada mesmo. Adorei. E vamos muito obrigado, Valéria. Vamos. E muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Um grande abraço. Boa Obrigada, noite. pessoal. Até a próxima semana com mais um Revelando Shakespeare. Entra no canal que você vai ver coisas preciosas. Muito obrigada, João César, e nos vemos em breve. Tchau, tchau, Boa noite. pessoal. Muito obrigado. E travou aqui o meu mouse, mas eu vou ficando aqui até fechar. Estamos juntos. Peraí que o mouse... Olha que coisa engraçada. O mouse travou. Vai destravar. Pronto. Obrigada, gente. Até.